Ah, agora sim, acho que está gravando. Bom, boa tarde, pessoal. Hoje, antes de tentar retomar o ponto aonde a gente parou, boa tarde, Gabriel. Queria apenas fazer um rápido esclarecimento sobre, sobre o momento em que o Lacan começa a fazer referência ao nobre romeano, né? Já que essa é uma informação importante desses textos do Agamben ao Lacan e também as referências que o Agamben está fazendo, tanto ao Platão quanto ao Aristóteles, tentando encontrar no Platão e no Aristóteles uma espécie de antecedente para essa articulação lacaniana dos três registros do real, do simbólico e do imaginário. Né? Na verdade, o Lacan ele faz pela primeira vez referência ao nobre Orbeano no cenário dele, no cenário 19, né, que é esse cenário aqui que se chama Ou Pior. Tá? E é numa lição 9 de fevereiro de 1972. Tá? Mas nessa primeira referência, deixa eu escrever essas informações aqui. Colocar só, pessoal. Então, primeira referência ao nó borromeano em Lacan se encontra no seminário 19, ou pior. Esse se encontra na lição 6, né? Desse seminário, que é uma lição de fevereiro de 1972. Mas nessa. E aí é uma referência isolada. Ele diz que ele tinha ido jantar com alguém, né? Na noite anterior, que fez referência a esse nó como sendo o brasão de armas da família Borromeo. E depois ele faz uma nova referência nessa, aí já um pouco mais trabalhada, né? No seminário 20, uma das últimas lições do seminário 20, né? O Encore, que foi traduzido em português por Mais Ainda, na lição, na penúltima lição, né? Na lição 10, que se chama Rodinhas de Barbante. Desculpe, seminário 20. Obrigado. Essa lição é de outubro de 73.
quanto mais de um ano depois, você vê que há um certo... Quer dizer, Lacan demonstra um certo fascínio por essa figura do nó borromeano, mas logo no primeiro encontro. Mas, na primeira vez, ele faz uma referência bem rápida a isso. Já no seminário, no final do seminário 20, em outubro de 1973, ele faz uma apresentação mais longa, mas em nenhuma dessas duas primeiras ocorrências da referência ao nó borromeano, ele articula isso com o real e simbólico imaginário. Ele vai fazer efetivamente isso, né? Então, isso são coisas que eu estou descobrindo agora, né? Eu não sou um leitor, um grande conhecedor desse ultimíssimo Lacan, né? Quer dizer, meu conhecimento sobre o Lacan vai até o seminário 20, né? São seminários que eu li, né? Boa tarde, Calinta. E então, assim, esses seminários depois do seminário 20, que são 6 seminários, né, que são os últimos 6 seminários do Lacan, eu não conheço bem esses seminários, então estou descobrindo um pouco esses seminários agora. E aí, nos seminários seguintes, né, no seminário 21, né, que se chama Et non dupe R, que, se você for traduzir literalmente, seria os não tolos erram, mas que, na verdade, tem um jogo aí, uma homofonia. Le nom du R é homófono a le nom du père, né? Os nomes do pai, né? Nesse seminário, sim, quer dizer, aí já a partir da primeira lição desse seminário, ele introduz de novo o nó borromeano, mas aí dessa vez já explicitamente para pensar, quer dizer, a usar o nó borromeano como um modelo para pensar as relações entre real, simbólico e imaginário, como uma relação entre o real, simbólico e imaginário, como uma relação de enodamento, de amarração, né? E esse uso ele vai continuar no seminário seguinte, né? Nos seminários seguintes, né? Que é o RSI, né? Desculpe, seminário 22, e no seminário 23, Joyce, em português, né? Joyce, o sintoma. Aqui no caso do seminário 23, especificamente para pensar a psicose, né? Então, esses 3 seminários, apenas desses 3 seminários, apenas o seminário 23 está publicado, né? E já traduzido no Brasil, né? Ou seja, os outros 2 permanecem inéditos, então a gente só tem acesso a eles através de edições não autorizadas, né? Mas que todo mundo utiliza, né? Nos meios psicanalíticos e também na universidade, né? Nos estudiosos desse Lacan, desse último Lacan, né? Então, isso só para dar uma referência, são coisas que eu estou descobrindo agora e eu estou passando para vocês, tá? Então, apenas um esclarecimento, né? Então, que, na verdade, quando o Jean-Claude Murnau se utiliza dessa... Quer dizer, quando o Jean-Claude Murnau descreve essa relação entre real, simbólico e imaginário como uma relação borromiana, a qual o Agamben se refere, na verdade, o que ele está tendo em mente são exatamente esses 3 seminários, tá? Isso é apenas um esclarecimento para começar, né? Então,
Então, mais tarde, talvez a gente volte a isso, né? Assim, mas, por hora, eu queria retomar o fio da aula passada, onde a gente estava trabalhando. Achei que isso estava aqui em algum lugar. Aí está. Então, da última vez, a gente estava. A gente trabalhou muito esse texto aqui do Agamben, né? A coisa mesma, né? É um texto de 1984, eu disse para vocês, né? Portanto, 5 anos antes do texto, da resenha do Agamben sobre o livro do Guy Lardreau. Mas, pelo fato de que nesses textos há uma referência à carta sétima de Platão, só que é uma referência um pouco veloz, eu achei que a gente tinha que ir lá nesse texto dar uma olhada, eu disponibilizei o texto para vocês, e existem mais de um ponto aí, né, que, digamos assim, que associa esse texto ao curso que a gente está dando, né? Deixa eu ver se eu... Ok. Eu diria que há uma referência a esse texto que vai aparecer também nesse prefácio, né, do Infância e História, que é que eu coloquei para vocês lá no Google Classroom ontem, né? E que há uma referência a esse texto da coisa mesmo, tá? Então, eu vou tentar retomar um pouco esse texto da coisa mesma a partir dessa referência que há nele, nesse outro texto do Agamben, que é o prefácio do Infância e História. Né? Então, esse prefácio, ele é um prefácio que é escrito no mesmo ano de 1989, portanto, no mesmo ano dessa resenha que o Agamben escreve, né, sobre o livro do Guy Lardreau, e ele é o primeiro texto do Agamben que ganha esse título, né, de experimento em língua. Né? Então, ele é um texto muito próximo da nossa temática, né? Ele é um texto que tem como título a nossa temática, que é a questão do experimento em língua no Agamben, né? Eu já trabalhei esse texto nos semestres anteriores. Eu já trabalhei esse texto algumas vezes, né? Mas hoje eu vou voltar uma passagem específica, né? Esse texto, onde há algumas informações que eu acho importantes, tá? Esse parágrafo começa assim: se a condição própria de cada pensamento é avaliada segundo o seu modo de articular o problema dos limites da linguagem,
O conceito de infância é, então, uma tentativa de pensar estes limites em uma direção que não é aquela trivial do inefável. Né? Então, primeiro ponto, né? Ele está apresentando, né, esse livro para o público francês, quando ele escreve esse prefácio. Né? Esse livro ele é publicado originalmente em 1978 na Itália, e quando ele é publicado em 1989, né, 11 anos depois, na França, o editor francês, né, da editora Payot, pede a ele que escreva um prefácio apresentando o livro para o público francês. Então, e aí ele tenta fazer uma apresentação do que é, olhando para esse livro 11 anos depois, o que é a questão desse livro. E o conceito assim, fundamental desse livro é esse conceito de infância. Né? Eu deixei lá no Google Classroom um texto que eu publiquei alguns anos atrás, que se chama Mística e Linguagem, em Giorgio Agamben, tá? E é um texto no qual eu explico esse conceito de infância. Tá? Eu falo um pouco sobre infância e história, e então acho que esse texto é um texto que vai ajudar um pouco a vocês se situarem com relação a essa questão da infância. Tá? Ao mesmo tempo que é um texto que trabalha esse outro conceito, ou essa outra noção, ou essa outra questão, que é a questão da mística, né? Que é uma questão que vira e mexe, atravessa essa questão do experimento língua, e essa questão da mística, ela aparece no texto da Coisa Mesma, né? Ele fala um determinado momento de mística em Platão, ou de uma mística platônica, né? E então eu acho que esse texto, e também no texto do Lacan, né? Na conferência sobre o Lacan, quando ele lembra isso, né, que o Lacan afirma no Seminário 20 que os escritos dele, né, os escritos de Lacan, deveriam ser colocados na lista dos escritos místicos. Né? Então, existe essa referência aí à questão da mística. Né? O Agamben tem uma compreensão muito própria do que seria a questão da mística. Essa questão da mística também é uma questão tratada lá no Wittgenstein. Né? Eu trabalhei sobre essa questão da mística no Wittgenstein, tanto nesse texto que eu publiquei sobre linguagem mística em Giorgio Agamben, quanto no texto que eu publiquei sobre o Agamben e Wittgenstein, né? Que eu disse para vocês que está disponível lá no Academia. Né? Bom, mas de qualquer modo, esse conceito de infância, se eu puder resumir isso de modo bem sintético, a ideia do Agamben é que, como ele põe em questão a afirmação aristotélica de que o homem é um animal naturalmente falante, né? O Agamben ele não acredita nesse naturalmente, nesse por natureza, né? Ou seja, ele não acha que o ser humano é um animal por natureza falante, né? Ou seja, ele trabalha com essa ideia de que a linguagem é alguma coisa exótica aos seres humanos, né? Ou seja, a linguagem é alguma coisa que me vem através do outro, né? Ou seja, vamos trabalhar com essa ideia lá do mito do menino lobo, do Caspar Hauser, né? Ou seja, se uma criança fosse abandonada ao nascer, ela não desenvolveria linguagem, né? Então, é alguma coisa que surge espontaneamente, naturalmente, né? Então, o Agamben vai pensar essa ideia de que a linguagem é alguma coisa exógena e não endógena, né?
E, portanto, se a linguagem é uma coisa exógena, o ser humano não nasce falante. Então, se ele não nasce falante, ele tem uma infância, né? Então, essa palavra infância, ela tem que ser lida, né? Essa palavra ela tem que ser lida não no sentido de não no sentido de uma palavra que descreva um determinado momento do desenvolvimento do indivíduo humano, né? Por exemplo, esse período que iria do nascimento até a adolescência. Não é isso que essa palavra significa. Essa palavra significa, ela tem mais a ver com isso que se chama o infans, né? Que é esse bebê humano que ainda não começou a falar, né? O infante, né? Então, essa palavra infância, ela tem a origem etimológica dela seria exatamente isso, né? Alguma coisa que está antes da fala, né? Então, a ideia de que o homem, de ser humano, não é naturalmente falante, então isso implica que há uma infância, né? Há alguma coisa que não é originariamente falante nesse ser que é definido por essência como sendo um ser falante, né? Ou como diria Aristóteles, um ser dotado de logos, um animal dotado de logos, né? Então, o Agamben vai trabalhar essa ideia do que seria essa infância do ser humano, né? E aí ele vai se aproximar, então, ele vai tentar construir um conceito de infância, né? E só que o conceito de infância dele é uma tentativa de pensar os limites da linguagem, né? Em uma dimensão que não é aquela trivial do inefável, né? Então, ele tenta construir no lugar do, quer dizer, no lugar do inefável, ele propõe o conceito de infância, como são duas coisas distintas, né? Então, o inefável ou o indizível, né? Ele vai questionar essa ideia de linguagem que pensa que o real seria um inefável, um indizível, né? Ele vai pôr em questão, e ele vai pôr em questão isso, e ao fazer isso ele vai pôr em questão o Heidegger, ele vai pôr em questão o Wittgenstein, né? Ele vai pôr em questão toda uma tradição contra a qual ele vai se colocar, né? Por quê? Porque ele vai a grande referência dele para pensar essa questão vai ser o Benjamin, né? Olha lá, o Walter Benjamin. Ai, desculpe, gente. Ok. Vamos ver se eu consigo agora. Então ele diz assim: o inefável, o inconexo, o irrelato, né, são, de fato, categorias que pertencem unicamente à linguagem humana, né? Então, o que é a ideia fundamental dele? A ideia dele é que o inefável é um efeito da linguagem. Isso quer dizer, somente para seres falantes há o inefável, há o indizível, né? Então, ele vai pensar que o inefável e o indizível é um efeito da própria linguagem, né?
Então, eles, longe de ser aquilo que a linguagem não alcança, o inefável é aquilo que a linguagem produz. Né? Então, ele diz: o inefável, o inconexo, o irrelato são, de fato, categorias que pertencem unicamente à linguagem humana. Longe de assinalar um limite da linguagem, estes exprimem seu invencível poder pressuponente. Né? Então, aí, quando ele fala isso, quando ele fala desse invencível poder pressuponente, ele está fazendo referência ao texto, a coisa mesma, né? Que é onde ele introduz essa ideia de um poder pressuponente da linguagem. Então, o que está em jogo aqui? O que está em jogo é que então ele diz, ao contrário, o conceito de infância é acessível somente a um pensamento que tenha efetuado aquela puríssima eliminação do indizível na linguagem que Benjamin menciona em sua carta a Buber. Né? Então, ele aqui ele dá a referência dele, que é a referência de onde ele parte para se contrapor tanto ao Heidegger, quanto ao Wittgenstein, quanto a qualquer ideia de que há um indizível, de que há algo que a linguagem não consegue dizer. Né? Então, o que ele propõe como projeto é exatamente isso que o Benjamin, nessa carta a Buber, chama de uma puríssima eliminação do indizível na linguagem. Né? E aí, a frase seguinte, fica clara a referência que ele está fazendo a esse texto, a coisa mesmo, embora ele não cite, né? Quando ele diz a singularidade que a linguagem deve significar não é um inefável, mas é o supremamente dizível, a coisa da linguagem. Né? Então,
quando ele diz a coisa da linguagem, ele está se referindo a esse texto que a gente viu na vez passada, a coisa mesmo, onde ele faz essa leitura da carta sétima de Platão, né? Ou seja, onde ele sustenta que a coisa mesma da qual Platão fala é a coisa da linguagem, né? Não uma coisa para além da linguagem, né? Mas a coisa da linguagem, né? Então, esse trechinho, né, do prefácio de Infância e História, ele tá muito conectado com as questões todas que a gente estava trabalhando na última aula, tá? Então, por isso que eu quis trazer esse texto e colocar esse texto lá para vocês, tá? Então, se vocês forem ver esse texto, vocês vão ver, por exemplo, que na página 17 do texto A Coisa Mesma, né? Ele vai dizer assim, ó. Ele vai dizer: a coisa mesma não é uma simples hipóstase do nome, um inefável que deve permanecer não dito e só assim conservado como nome na linguagem dos homens, né? E aí depois, na página seguinte, ele vai dizer: a coisa mesma não é uma coisa, é a própria dizibilidade, a própria abertura que está em questão na linguagem, que é a linguagem, e que na linguagem constantemente supomos e esquecemos, né? Então, quando ele diz a própria dizibilidade, a gente pode entender aqui isso que, numa frase do Lacan, que está num texto do Lacan chamado O Ator Dito, e que ele vai citar na conferência do Lacan, uma frase do Lacan, onde o Lacan fala o que se diga, né? Ou, desculpe, que se diga, né? Ou seja, a dizibilidade da coisa é isso que é a coisa mesmo. E não uma coisa que estaria para além dessa dizibilidade, né? Então, essa dizibilidade, quando ele diz que na linguagem constantemente supomos e esquecemos, então isso, de algum modo, já antecipa a referência que ele vai fazer à frase do Lacan, quando o Lacan diz que se diga, fique esquecido, né? Então, é uma coisa que também está presente antes nessa frase, quando ele diz: a própria dizibilidade permanece não dita no que se diz daquilo sobre o que se diz, né? Então, num certo sentido, também é uma certa antecipação dessa frase do Lacan: que se diga, fique esquecido, né? Isso quer dizer que, na nossa relação com a linguagem, a gente sempre esquece a própria linguagem porque a gente sempre acha que está falando das coisas, né? Então, a própria linguagem, ela fica esquecida, né? Bom, então eu quis trazer um pouco esse ponto, retomar um pouco esse ponto, né? Para amarrar com aquilo que a gente trabalhou da última vez, né? Então, eu acho que quando ele faz essa referência à carta sétima, né, ele está. Essa questão da coisa mesmo, ela tá implícita nessa discussão toda. Mas, ao mesmo tempo, o que permite a ele,
nessa conferência fazer referência a ela aqui é a questão do nó borromeano, ou seja, é a questão do modo como real, simbólico e imaginário estão amarrados num nó. Então, ele vai buscar antecedentes filosóficos para essa ideia. O primeiro antecedente é o Aristóteles, né? O modo como as categorias elas dizem respeito a uma certa amarração entre o ente, o conceito e o logos e a palavra, né? Mas também na carta sétima de Platão, né? Quando Platão fala que a coisa mesma, nós só temos acesso à coisa mesma na medida em que nós esfregamos uns nos outros, né? Pera lá, eu já vou ler a sua pergunta, Rafael. Na medida em que nós esfregamos uns nos outros, o nome, o logos, a imagem, o eidolon e a ciência, né? Então, essa ideia de que nenhum desses elementos sozinho nos dá acesso à coisa mesma, mas apenas uma certa amarração entre eles. Platão não fala em amarração, ele fala em fricção, né? Mas o Agamben acha que aí tem alguma coisa da ideia do nó que o Lacan está trabalhando. Deixa eu ver aqui a pergunta. Desculpe. Pensei que a linguagem tivesse muito a ver com a ideia de fenômeno em Heidegger, algo que se mostra e, ao mesmo tempo, não se mostra. Você podia desenvolver mais essa ideia? De preferência usando o microfone? Rafael. Rafael? Não? Ah, ok. É um pouco difícil saber exatamente o que. No Heidegger existe essa, vamos dizer, essa ideia de que as próprias coisas, ou isso que você chama de fenômeno, vem à tona um discurso, né? Ou seja, tem um lugar lá, sobretudo em Ser e Tempo, mas também depois, né? Uma relação fundamental entre linguagem e ser, né? Mas eu teria que me explicar exatamente qual é a questão que você tá colocando, né? Eu não sei se consigo entender exatamente o que é. Então, voltando aqui para. Então, eu fiz esse excurso todo, né, para ver se a gente conseguia ler essa passagem aqui, né, que a gente estava lendo, né, da outra vez, né, para a gente entender o que é a referência disso, né? Então, quando ele diz, mais uma vez, trata-se aqui, com toda evidência, de um problema consubstancial à filosofia, né? Que o tempo todo o que ele está argumentando é que a questão que é colocada pela teoria do nó, né?
borromiano entre real, simbólico e imaginário, de algum modo é um problema também da filosofia, não é um problema só para a psicanálise, né? Então, em certo sentido, ele está tentando justificar que se fale de Lacan com os filósofos, né? É isso que ele está tentando fazer, né? Então, quando ele diz, mais uma vez, trata-se aqui com toda evidência de um problema consubstancial à filosofia, ao menos em sua versão platônica. A digressão filosófica da carta 7ª não diz com efeito nada além disso. Se supomos uma série de termos, dos quais uns se situam topicamente em fonais, né? O nome e o logos, né? Os outros em psichais, né? A opinião verdadeira, o nous e a ciência, e os outros nos corpos sensíveis, né? O eidolon, né? A imagem, nenhum deles, diz Platão, está em condições de fornecer o conhecimento do quinto, ou da coisa mesmo. Então, a gente tem que lembrar, né, sempre isso que o Platão chama de a coisa mesma, né, é isso que ele chama de ideia. Né? Então, ou seja, a coisa mesma não seria o corpo sensível, isso para ele seria o eidolon, né? Então, isso é muito importante ter em mente, né? Então, por isso que o Agamben vai dizer a coisa mesma não é uma outra coisa, né? A ideia não é como se fosse um paralelo da coisa. A ideia é a coisa mesma, né? Só que para ter acesso, de algum modo, conhecer esse quinto, que é a coisa mesma, nenhum desses elementos está em condições de fornecer esse conhecimento. O qual não pode resultar, eventualmente, senão de sua implicação e desimplicação recíproca, o que na digressão é expressa pela imagem de uma fricção de termos uns contra os outros e da faísca de luz que dela brota. Ou seja, isso que o Lacan entende a partir da amarração entre esses registros, o Platão, na carta 7ª, teria entendido em termos de fricção, né, entre esses termos, esses elementos. Né? Então, é isso que o Agamben vai buscar lá na carta 7ª de Platão. Né? Então, ele vai, ao mesmo tempo, ele vai dizer a coisa mesma faz aqui a função de real do nó. Né? Então, no certo sentido, é a coisa mesma que amarra o nome, o logos, o eidolon, a episteme. Né? O nome, o significado, a imagem, a ciência. Né? Então, a coisa mesma faz aqui a função de real do nó, pois, com toda evidência, ela não coincide para Platão com nenhum dos elementos nomeados. Né? Então, assim como o nó não é nenhum dos três registros, mas a amarração entre os três registros, né? A coisa mesmo não é nenhum desses termos, mas uma certa fricção entre eles. Né? Então, ele diz, então, a coisa mesma faz aqui função de real do nó, pois, com toda evidência, ela não coincide para Platão com nenhum dos elementos nomeados, mas ela também não é outra com relação a eles. Platão diz que ela é como outra, e não tem lugar próprio a não ser no mito. Né? Então, ela não é, assim como o nó não é uma quarta coisa, diferente dos três registros, né? Ele é uma amarração desses três registros, a coisa mesma também não é uma outra coisa, né? Diferente desses elementos, desses quatro elementos, né, através dos quais nós podemos ter algum tipo de acesso a ela. Né? Onde as aporias e as dificuldades com as quais se chocam necessariamente um pensamento que permanece obstinadamente orientado para a coisa mesma, como o de Platão, né? Aporias que o Parmênides enuncia, mas que, na digressão, marcam já o matema do quinto, né? Que seria a coisa mesmo.
Ele faz essa referência ao Parmênides porque, embora seja um diálogo que, às vezes, o Agamben se refere a esse diálogo de Platão, mas sempre muito rapidamente, né? Ele faz essa referência porque ele vai dizer isso depois, né? Esses autores que ele está reunindo como se pertencessem todos a uma, a uma escola de pensamento, né? Dessa filosofia francesa, né? Desse momento, esses autores, todos eles, de algum modo, se bateram com o Parmênides de Platão. Né? Então, tanto o Guy Lardot, tanto quanto o Badiou, quanto o Jean-Claude Milner, todos eles se referem ao Platão e se referem a esse diálogo específico que é o Parmênides. Tá? Então, aí ele fala aqui o matema do quinto. Este, com efeito, mesmo não sendo dizível como os outros matemata, né? Ou seja, o Platão é que fala isso na carta sétima, né? Ou seja, a coisa mesmo não é dizível como nome, como logos, como eideron, como a ciência. Os outros matematas são os outros termos, né? Então, o Platão diz isso, né, na carta, que o quinto elemento, né, a coisa mesmo não é dizível como os outros matemas. Então, ele diz, este com efeito, né, o quinto, né, mesmo não sendo dizível como os outros matemas, não é simplesmente álogos, ou seja, fora do logos, fora da linguagem. Essa palavra também é traduzida como irracional, né? Ao contrário, a astenia própria ao logos, né? Então, isso também é uma referência à carta sétima, né? O Platão fala de uma certa astenia, de uma certa fraqueza do logos, né? Ele diz, ao contrário, a astenia própria ao logos, que não pode discernir o ser do sertal, o on do poion. Né? Então, isso também isso também o Agamben trabalha muito, né? Essa ideia do o on e o poion, né? Ou seja, o ser ou o ente, o sujeito, e o poion, ou seja, a qualidade, né? O predicado, né? Então, aquela ideia que ele também trabalha no texto, na referência a Aristóteles, quando Aristóteles fala legenti katatsinos, né? Dizer algo sobre algo, né? Em que esse primeiro algo seria a qualidade ou o predicado, e o segundo algo seria o sujeito, né? Então, por exemplo, o homem é mortal, né? Então, esse tipo de divisão é uma divisão característica do poder pressuponente da linguagem, né? Eu tenho alguma coisa que seria o sujeito da predicação ou o objeto do discurso, né? O objeto sobre o qual eu digo algo, né? Então, é essa distinção, no Platão, essa distinção entre o on e o poion, né? Então, nos termos da tese, o real do imaginário, né? Da tese do Lacan-Milner, né? Então, este, com efeito, mesmo não sendo dizível como os outros matemata, não é simplesmente álogos. Ao contrário, a astenia própria ao logos, que não pode discernir o ser do ser tal, torna necessário este logoeten, este vir através da linguagem, em socorro da linguagem, que caracteriza a verdadeira exposição filosófica. Então, isso quer dizer que o Platão, mesmo que ele fale
de uma fraqueza da linguagem, ele não pode abrir mão da linguagem, né? Então, como se a linguagem tivesse que vir em socorro da própria linguagem, né? E isso seria a filosofia, vamos dizer assim, né? Então, aí aquilo que eu tinha dito antes, né, ele diz aqui aparece outro traço comum aos autores em questão, que cada um, à sua maneira, tiveram que se medir com as aporias do Parmênides, né? Então, ele faz referência a esse fato de que cada um deles escreveu sobre o Parmênides de Platão, né? Então, qual é a característica deles? Eles recusam todos a alternativa trivial, efável, inefável, racional, irracional, que pesa tão fortemente sobre o debate filosófico contemporâneo. Quando ele diz que esses autores, né, que esses autores que constituem esse movimento, né, da filosofia francesa contemporânea, eles se caracterizam por essa recusa dessa oposição efável, inefável, racional, irracional. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que, num certo sentido, esses autores, eles, de certo modo, ele está dizendo que ele, Agamben, se associa a essa escola, né? Porque ele também recusa essa oposição, né? Então, a coisa mesma não é para esses autores um inefável, um irracional, um álogos, né? Então, é por isso que, tá vendo, quando ele fala alternativa trivial, efável, inefável, isso aqui está fazendo referência a quando ele diz o conceito de infância é uma tentativa de pensar estes limites em uma dimensão que não é aquela trivial do inefável, né? Então, quer dizer, esses autores estão nessa mesma busca, nesse mesmo movimento que é o dele mesmo, Agamben, né? Que é pensar que a questão da linguagem, fundamental da linguagem, não é a questão com um indizível, né? Portanto, com alguma coisa que ela não é e que ela não consegue dizer. A ideia de um experimento em língua é exatamente ir na direção oposta a essa, em direção da experiência que a língua faz de si mesma, né? Que nós, seres falantes, fazemos enquanto seres falantes, do fato de que nós somos falantes, né? Do fato de que se diga, né? Então, em relação à posição do indizível, eles não concluem nem com a sigética, que seria, por exemplo, a posição tanto do Heidegger quanto do Wittgenstein. Lembrem o Wittgenstein do Tractatus, né? Do que não se pode falar, deve se calar, né? Então, e aí toda a questão da mística para ele vai ter a ver com isso, com esse indizível, né? Com o que não pode ser dito, né? Então, o Wittgenstein do Tractatus seria alguém que teria a ver com essa sigética, né? Sigética, né? Seria uma sigé em grego, né? É silêncio, né? Então, sigética seria uma teoria do silêncio, né? E o Heidegger também, né? Na medida em que o Heidegger... E aí o Agamben faz essa leitura do Heidegger, mostrando como no Heidegger, quando o Heidegger fala do que seria uma experiência da linguagem, ele vai dizer que é o silêncio, né? Ele vai dizer que o silêncio é que seria uma experiência da linguagem. Então, o Agamben e esses autores, né, que ele está reunindo aqui como uma corrente de pensamento, se negam, né? Então, quando ele diz em relação à posição do indizível, eles não concluem nem com a sigética, nem com o falatório, que seria uma postura oposta, seria no sentido de isso que, por exemplo, Heidegger chama de falatório em ser tempo, que tem um sentido bastante pejorativo, né? Então, para o Agamben, o experimento em língua não tem nenhum sentido pejorativo, né? Eles buscam, por assim dizer, um tema do indizível,
né? Então, isso tem a ver, por exemplo, quando ele fala que... não, esse aqui. Quando ele diz assim, lá no texto, no Experimentum Linguae, né, que é o prefácio do Infância História, quando ele diz a aposta da infância, portanto, do livro dele, é que, ao contrário, seja possível uma experiência da linguagem que não seja simplesmente uma sigética ou uma insuficiência dos nomes, mas da qual se possa, ao menos até certo ponto, indicar a lógica e exibir o lugar e a fórmula, né? Então, é isso que é a mesma coisa que ele está visando quando ele fala de um matema do indizível, né? E aí ele faz referência ao Proclus, é assim que Proclus, né, esse neoplatônico, né, segundo a carta sétima, em seu comentário do Parmênides, dizia que Platão não visava uma simples incognoscibilidade, mas um matema alio modo dissível, né, de outro modo dizível. Né? Então, toda essa questão é do que é esse outro modo. Né? Então, eu vou fazer uma pausa, então, aqui, e aí a gente retoma daqui a 10 minutos, ok? Se vocês tiverem perguntas, a gente pode começar o próximo bloco com essas perguntas, ok? Gravar. Pronto, já está. Então, deixa eu voltar aqui para o modo de apresentação de tela. Então, eu acho que essa noção de experimento língua, né, que que o Agama vai tentando construir aí, nesses textos, todos eles produzidos entre 1989 e 1990, eles todos, todos eles tentam trabalhar com essa ideia de que quando nós acreditamos que estamos fazendo a experiência de alguma coisa que é indizível para a linguagem, né? Aquilo de que nós estamos fazendo experiência é da própria linguagem, né? Então, acho que essa que é a ideia do experimentum linguae, né? Da experiência da língua, né? Ou seja, toda vez que nós pensamos que há um indizível, na verdade, o que a gente está fazendo é a experiência do que é a própria língua, né? Então, o primeiro exemplo disso que ele dá lá na conferência sobre Lacan, que eu trabalhei no semestre passado, é o Kant, né? Quando Kant fala, por exemplo, do conceito de número. Então, ele vai tentar mostrar, né, e é daí que ele vai tentar, que ele vai, inclusive, construir a própria expressão dele, né, que o Kant vai chamar isso de um Experiment der reinen Vernunft
ou seja, de um experimento da razão pura, né? Então, ele vai trabalhar esse capítulo lá da razão pura, onde ele vai mostrar que esse conceito, o conceito de número, o próprio Kant vai dizer que é um conceito vazio, um conceito sem sentido, sem significação, sem referente, né? Conceito de número ou o conceito de coisa em si, né? Ele não é um conceito de alguma coisa indizível, ele é um conceito, isso ele vai chamar, isso que Kant vai chamar de conceitos puros da razão. São conceitos puramente racionais, ou seja, então é um conceito através do qual a razão faz experiência de si mesma. E o Agamben vai tomar isso como modelo para pensar, então, um experimento língua, né? Ou seja, nessa experiência de uma impossibilidade da língua dizer um objeto fora dela, o que está em jogo para o Agamben, na verdade, que o que está se dando ali é uma experiência da própria língua, ou seja, do fato de que a língua é sem referente, né? De que a língua não é uma representação da realidade, né? Então, nesse experimento língua, é como se esse poder pressuponente da linguagem cessasse. E a linguagem parasse de pressupor esse objeto sobre o qual ela fala e se mostrasse como alguma coisa que remete a ela própria, né? Ele fala de uma autorreferencialidade, né? Então, acho que isso que a gente tem que ter em mente o tempo todo quando nessa discussão que o Agamben está travando, né? Nesses textos desses anos, tá? Então, aqui, voltando lá para a resenha, então, depois que ele percebe o movimento do texto, né? O movimento do texto é a apresentação do nó, né? Do real simbólico imaginário, a teoria dos nós, a referência às categorias de Aristóteles, né? Um retorno ao nó, a questão do desenlace e a referência à quarta sétima de Platão. E aí ele diz, sobre essa base, muitas direções possíveis se desenham. Pode-se, ao mesmo tempo que se apreende a homonímia que afeta o simbólico e o estatuto do impossível desenlace, tentar disso tirar as consequências quanto a uma ética possível e a uma teoria da matéria, reconhecer-se o gesto de Miller a partir de nomes indistintos. Pode-se buscar uma tema do evento como ponto de impossível do discurso sobre o ser enquanto ser e extrair a partir daí o lugar improvável do sujeito no cruzamento, na língua do saber e da verdade. É a via de Alain Badiou. Podemos ainda perguntar que experiência é requerida para que um discurso filosófico seja possível. É o gesto de Lardreau e, em um registro diferente, de Christian Jambet. Então, aqui ele mostra que, não vou explicar uma por uma, né? Ou seja, o que caracterizaria o encaminhamento de cada um, mas o que ele mostra? Ele mostra que esses quatro filósofos, a partir dessa base comum, né, que está descrita por essa tese Milner-Lacan, né, o real simbólico imaginário,
cada um vai, a partir disso, construir uma coisa diferente, né? O Milner, o Badiou, o Lardreau e o Jambet. Né? Então, eu queria só marcar algumas... Espera lá. Marcar alguns pontos aqui no texto, na análise que ele faz, né? Aqui. Na análise que ele faz do livro propriamente do Lardreau, né? Alguns pontos que eu acho interessantes para a gente entender um pouco o conceito de real, né? Então, aqui na... Ok, né? Então, ele vai falar de uma iância inominável entre o real e o pensável, a existência e a essência. Né? Aí, mas depois ele diz assim, a iância não chega jamais a suturar, não chega jamais a se suturar, desculpe, uma diferença fundamental dos pensadores para os quais a iância não chega jamais a se suturar, para os quais algo sempre insiste de um real irrepresentável, através das duas teses solidárias de uma contingência radical do mundo e sua irredutibilidade à razão. E pensadores para os quais a redução se completa, para os quais a contingência é reconduzível de direito à necessidade e o real à razão. Né? Então, ele vai trabalhar, o Lardreau, com essa ideia de que existem dois tipos de pensadores. Né? Quer dizer, que haveria uma aliança entre o real e o pensável, né? Que, portanto, não existe essa possibilidade de suturar essa aliança, né? De desfazer essa aliança, de costurá-la, né? Porque para esses pensadores, e aí o Câncer é um grande representante disso, né? Algo sempre insiste de um real irrepresentável, né? Que está associado às ideias de contingência e de irredutibilidade à razão. Então, isso é muito característico da noção de real, né? Essa ideia de que o real seria aquilo que é irredutível à razão, que é irredutível à representação, que é o irrepresentável. Né? E o contingente, por exemplo, seria uma das figuras por excelência do real, no sentido de que o contingente seria aquilo que estaria para além de qualquer racionalidade, para além de qualquer necessidade. Né? Então, por isso que ele diz, se há contingência, ao contrário, se o ser é irredutível ao necessário, se o possível tem um peso positivo, pelo qual ele tem pretensão de existência, se há um desengate entre a razão e o real, que seja ao mesmo tempo impossível da razão de tudo o que é. Então, essa ideia de que há um desencontro entre a razão e o real, isso seria alguma coisa que caracterizaria esses pensadores, nos quais o Lardreau
vai se colocar, ou seja, naqueles que vão insistir que há uma irredutibilidade do real ao racional, ao representável, né? Então, por isso que ele vai dizer, é na aliança entre o real e o pensamento que a ficção tem, portanto, seu lugar próprio, né? Então, a ficção seria esse conceito do Lardreau, né? Por isso que o livro se chama Ficções Filosóficas e Ficção Científica, né? É uma oposição, né? Então, a ficção filosófica, ela pressupõe para que ela possa se constituir essa aliança entre o real e o pensamento, né? Uma não coincidência entre o real e o pensamento, né? Então, mais à frente, ele cita uma outra passagem do Lardreau, quando ele diz: o que decide é o conceito que nos formamos do real como inteiramente inteligível ou excedendo a inteligibilidade e se definindo a partir desse próprio excesso, né? Então, o Lardreau, obviamente, vai ficar do lado daqueles que definem o real como alguma coisa que excede a inteligibilidade, né? E que só pode ser definido a partir desse próprio excesso, né? A ficção, nesse sentido, só tem valor heurístico para um pensamento que admite essas duas proposições solidárias, que há contingência, portanto, que há coisas que não podem ser explicadas, coisas que não são dotadas de nenhuma necessidade, e que a verdade é não toda. Isso é um outro conceito do Lacan, né? Eu não vou entrar nisso aqui agora, o que quer dizer ainda que nós não podemos ter uma relação absoluta com o absoluto. Somente a não coincidência entre a razão e o real funda a pretensão da ficção de manter uma relação especial com a verdade. Então, de novo, marcando essa não coincidência entre a razão e o real, né? Mais à frente, então, quando ele diz, vê-se bem nesse quadro, qual pode ser para Lardreau o único estatuto verdadeiro do discurso filosófico, face às teorias que afirmam que o real é completamente ininteligível e que, portanto, não há verdade, e aquelas que proclamam que o real é completamente inteligível, o que equivale a dizer que não há real, mas unicamente realidade. Então, volta essa oposição entre real e realidade, né? Ou seja, para Lacan e para esses filósofos que o seguem, o real não é a realidade, né? A realidade seria essa ideia de um real puramente inteligível, né? Então, se o real fosse completamente inteligível, não há um real, mas apenas a realidade, né? A tese do discurso filosófico, no que ele tem de radicalmente específico, se enuncia assim, e aí ele cita o Lardreau: toda inteligibilidade tropeça em um resto, um remanescente que lhe impede de terminar, né? Então, essa ideia também do real como resto, né, é uma ideia muito lacaniana, né? Esse resto é o próprio real, como excesso sobre o pensamento, que ele próprio excede o conceito. E o reconhecimento do real é a insistência junto ao discurso verdadeiro que o entendimento sustenta, junto à inteligibilidade que ele produz da verdade, como que não se diz nem se compreende, né? Então, vamos dizer, para o Lacan, é exatamente porque há o real que a verdade é não toda, né? É exatamente porque há esse ininteligível que há uma impossibilidade de que a verdade seja toda, de que se diga toda a verdade sobre todas as coisas, né? Então, o Agamben vai dizer, face a esse resto, né, esse resto que é o real, só há três opções possíveis. Ou bem, segundo a máxima Wittgenstein,
A ética impõe que não se diga nada sobre isso, né? Então, é aquele final lá do, do Tratatus, né? Sobre o que não se pode falar deve se calar, né? Ou bem, e esta é a posição da gnose, o grito que Mani lança ao mundo, o que não se pode dizer é preciso gritá-lo, né? Então, isso seria a posição da gnose. E, bem, enfim, e esta é a tese de Lardreau, o que não se pode dizer, já que devemos dizê-lo, podemos dizê-lo. Tá? Então, como é que se pode dizê-lo? Né? Então, é aí que entra a questão a questão da ficção para ele. Né? Então, estou lendo essas passagens, mas só para marcar um pouco o que esse conceito de real, que é o conceito do Lacan, mas que é usado por esse filósofo, implica nessa discordância radical, nessa iância entre o real e o pensável, e o inteligível, etc, etc. Né? Bom, assim, então, o que eu queria tirar desse texto aqui, eu acho que era basicamente isso. E aí eu acho que a gente pode voltar para a conferência do Lacan, e vocês vão ver que no primeiro momento dela, ela é uma retomada praticamente idêntica desse começo da resenha que ele tinha publicado um ano antes, em 89, sobre o livro do Guy Lardreau, né? Vocês vão ver que com algumas diferenças, né, nesse início, né? Ou seja, se lá na resenha do Guy Lardreau ele tenta situar o Guy Lardreau nessa corrente de pensamento, né, que caracterizaria o pensamento contemporâneo francês daquele momento, né? Aqui, essa elucubração, né, ela tem o objetivo de responder a essa pergunta. Há um lugar comum entre Lacan e a filosofia? Não? E, num certo sentido, então, eu digo, ou não há, na verdade, senão uma aparência de comunicação que, para retomar a palavra de Lacan, condena a troca a não ser senão sonho, lapso ou joke, né, ou piada. Então, essa conferência do Lacan essa conferência do Agamben sobre o Lacan é um esforço de responder positivamente a essa questão, né? Ou seja, há um lugar comum entre Lacan e a filosofia? Agamben vai dizer há. E esse lugar é o experimento língua. Né? Essa ideia de que tanto filosofia quanto psicanálise são um experimento língua. Né? Então, isso, vamos dizer, uma espécie de spoiler, né, da conferência. Estou adiantando o que é a conclusão da diferença, da conferência. Né? Então aqui, esse conceito de experimento língua ele vem como uma resposta para essa questão, se há um lugar comum entre Lacan e a filosofia, em última instância, entre a psicanálise e a filosofia. Né? Bom, para responder essa pergunta, é que ele vai partir do mesmo lugar de onde ele parte para caracterizar essa corrente do pensamento francês da época, né, dessa época. Só que vocês vão ver que tem algumas nuances aqui, quando ele diz assim, eu vou partir disso que Lacan chama a estrutura, o entrelaçamento do real, do simbólico e do imaginário, que constitui o lugar em que todo homem se situa enquanto é um ser falante.
Por comodidade, eu vou enunciar essa estrutura sob a forma de uma tese, pode chamá-la de tese das três letras, cuja formulação canônica eu tomei emprestado de Jean-Claude Miner. Então, você vê que aqui ele já não chama a tese de tese Lacan-Miner. Né? Aqui ele atribui a tese ao Lacan, né? Então, essa tese ela se chama tese das três letras, né? E o Jean-Claude Miner é apenas quem dá a formulação canônica dessa tese, e ele vai tomar de empréstimo essa formulação canônica do Jean-Claude Miner. Então, você vê que aqui ele faz um... Ele não coloca o Miner e o Lacan juntos. E aí, o que ele faz? Ele cita a mesma passagem, né, dos nomes indistintos. Né? Então, esse trecho aqui é um trecho idêntico. Né? Ele faz a apresentação do nó borromeano exatamente igual, é um copia e cola, né, do texto. Né? E aí, depois de fazer isso, ele vai se colocar a seguinte pergunta, né? E aí, isso aqui não tem lá, né? Então, vou partir desse ponto aqui, o consequentemente, que é quando ele começa a escrever algo novo que não está escrito lá na resenha. Ele diz: consequentemente, o problema está aqui. Se tal é a estrutura, como se acede ao real? Como é possível para o ser falante encontrar o real? Ora, vocês conhecem a resposta de Lacan em O Aturdito. Então, essa é a primeira citação que ele vai fazer desse texto do Lacan, que é considerado por muitos o mais difícil de todos os textos, né, que o Lacan já escreveu. Depois eu vou, mais para frente, falar um pouquinho mais desse texto, tá? A primeira frase que ele tira desse texto é: o discurso psicanalítico toca no real ao encontrá-lo como impossível. Né? Então, isso é uma marca do Lacan, muito cedo. Né? O real não é nem incognoscível, nem indizível, o real é o impossível. Né? O Agamben, ele apenas enuncia essa frase, né? E ele vai dizer assim: a partir de então, a questão que vai conduzir minha exposição é: o que significa para um discurso, para um ser falante, encontrar o real como impossível? Ora, essa questão, assim como a fórmula que exprime, como vimos, a condição mesma do homem enquanto ser falante, constitui precisamente o ponto de partida da filosofia. Qual é, com efeito, o objeto da filosofia, se é que ela tem um? E de onde ela ganha seu impulso? E aí, ao formular essa questão, ele vai vai retomar da resenha do Guy Lardreau essas duas referências que estão lá, que são as referências às categorias do Aristóteles e à Carta Sétima de Platão. Então, vocês vão ver que esse início da conferência está muito próxima do início da resenha sobre o livro do Guy Lardreau. Tá? Então, ele diz: os comentadores antigos dos grandes tratados filosóficos tinham o hábito de começar por se perguntar qual era exatamente o objeto do texto que eles expunham. Tomemos o comentário de Amônio sobre as categorias de Aristóteles. Uns, escreve Amônio, pensam que o filósofo trata do que é dito. Outros, que ele trata antes do que é. Outros ainda, do que é concebido. Amônio nos diz precisamente que as três interpretações se enganam e têm razão ao mesmo tempo. Né?
Ou seja, a gente viu isso lá, né? Quando o Agamben faz essa citação do amônio na resenha. Essas interpretações elas estão erradas se elas se creem verdadeiras separadas. Mas se nós entendemos as três simultaneamente, então elas estão certas, né? Então ele diz, na verdade, o fim que Aristóteles se propunha era de tratar termos que significam os entes através dos conceitos, ou diríamos nós, a parte de objetos, entes enquanto não significam, são significados pelos termos através dos conceitos, né? Então, a mesma passagem que ele tinha citado lá, né? Quem quer falar de coisas percebidas, acrescenta a paráfrase temistiana, implica necessariamente ao mesmo tempo a origem das coisas e o auxílio do discurso, pois não se pode dizer senão o que foi percebido e não se pode perceber senão alguma coisa da qual nos fazemos uma imagem. Então, ele acrescenta a passagem do amônio uma passagem dessa paráfrase temistiana, que é um outro comentador antigo, e todas as duas passagens mostram esse intrincamento, essa amarração entre a coisa, o conceito e a palavra, né? Ou seja, aquilo que repetiria essa estrutura, o real, simbólico, imaginário do Lacan, né? Então ele diz, reconhecemos aqui facilmente tanto a posição dos três círculos de Lacan, quanto a de seu nó topológico. Trata-se, por efeito, de um problema consubstancial à filosofia. Esta, diferentemente da ciência, não poderia se satisfazer em pressupor seu objeto como uma realidade imediatamente acessível à linguagem, ou, ao contrário, perfeitamente inefável, né? Então, as duas, num certo sentido, essas duas concepções extremas são as concepções que o Agamben quer combater. Ou seja, essa ideia de que o objeto é totalmente acessível à linguagem, ou essa ideia de que o objeto é totalmente inacessível à linguagem, né? Ou seja, para ele, o que há é essa amarração entre esses três registros, como eles aparecem no nó borromiano do Lacan. Então, ele continua assim, o ser, o existente, tal como o real de Lacan, essa equivalência que ele faz é altamente problemática, né? Mas vamos aceitá-la, vamos não problematizá-la por hora, né? Mas é esse o paralelo que ele está fazendo entre a ontologia antiga e o esquema dos três registros, né, do Lacan, né, entre as categorias do Aristóteles e as categorias, os conceitos do Lacan, né? Então, o ser, o existente, tal como o real de Lacan, não é algo, um quid ou uma substância que se poderia definir no interior do nó, nem simplesmente como seu pressuposto, né? Então aparece de novo aqui essa questão de que o real não é o pressuposto, fazendo referência àquele poder pressuponente da linguagem, né? Então, por exemplo, se a gente pensa aquele esquema que eu mostrei, né, que está lá a instância da letra no inconsciente, né? Aquele, você se lembra, né? A palavra árvore embaixo da árvore, e depois depois o outro esquema que o Lacan propõe, que é a palavra homem e a palavra mulher em cima das portas, né? No caso, as portas dos banheiros, né? Então, no esquema da palavra árvore sobre o desenho da árvore, aquilo é pensar pensar o objeto como um pressuposto da palavra, né? Ou seja,
é esse objeto que seria o objeto pressuposto pela palavra, nessa concepção da linguagem, a partir do poder pressuponente da linguagem. Uma outra coisa é o modo como as palavras homem e mulher estão sobre as portas. Ali sim há uma amarração, né? Na qual essas palavras não representam a porta, mas se amarram a essas portas. Né? Então, isso diria muito mais sobre o modo como a linguagem se relaciona com o real, né? Do que aquele esquema da palavra árvore sobre um desenho da árvore. Né? Então, o ser, o existente, tal como o real de Lacan, não é algo, um quid ou uma substância que se poderia definir no interior do nó, nem simplesmente com o seu pressuposto. Nenhum discurso filosófico pode, nesse sentido, pretender dizer o existente enquanto tal, pois ele tem sempre a ver com o nó das três dimensões de que falava Amônio: o que é, o que se diz, o que se concebe. Na medida em que aquilo que o filósofo tem, antes de tudo, que aprender, o princípio de onde ele tira seu impulso, é o próprio nó que liga os três. O que vale a dizer, como foi dito pelo filósofo, que Lacan chamou algumas vezes de meu mestre, que a filosofia é um discurso que pode falar de tudo, sobre a condição de falar também, e antes de tudo, do fato de que fala disso. Então, ele faz uma citação do Kojève, né, que é isso que ele diz aí, né, é alguém a quem o Lacan chamava de meu mestre, né, é um dos mestres do Lacan, é um dos poucos mestres que o Lacan teve, né, e que é uma figura, né, um hegeliano, né, muito importante para o Agamben também. Né. Kojève, vocês sabem, é uma figura que deu em Paris um longo seminário que durou vários anos de leitura da fenomenologia do espírito de Hegel, um seminário que foi assistido por inúmeras figuras que viriam se tornar figuras importantes do pensamento francês, né, da segunda metade do século XX, dentre elas o Lacan. Né? E essa frase, num certo sentido, o Agamben cita essa frase porque ela está muito próxima disso que ele está tentando pensar com essa expressão experimento-língua. Né? Então, quando ele diz, citando o Kojève, né, que a filosofia é um discurso que pode falar de tudo, sobre a condição de falar também, antes de tudo, do fato de que ela fala disso, né? Ou seja, que ela não se esqueça de que ela fala disso. Né? Então, num certo sentido, ela antecipa também essa frase do Lacan, né? Que se diga, fica esquecido atrás do que se diz, no que se ouve. Né? Essa é uma frase do Lacan no O Ator Dito, que vai ser uma frase que o Agamben também vai se referir a ela nesse texto, não por acaso, né? Que se a gente pega a frase do Kojève, a filosofia é um discurso que pode falar de tudo, sobre a condição de falar também, antes de tudo, do fato de que fala disso. Então, a filosofia seria um discurso em que o fato de que se diga não ficaria esquecido atrás do que se diz. Tá? Então, quando ele faz referência ao Kojève, ele faz referência ao Kojève como alguém que tem uma compreensão de filosofia não inocente, não naif, não realista. Isso quer dizer, não é apenas um discurso sobre as coisas, mas é um discurso sobre o discurso sobre as coisas. Não? Quer dizer,
é um discurso que não só fala das coisas, mas que fala do fato de falar sobre as coisas, né? Então, nesse fato de falar sobre falar das coisas, então você tem um redobramento da fala sobre si mesma, né? É uma fala que fala da fala. Então, a gente pode reconhecer também aí a ideia de experimento língua do Agamben, né? Então, não se trata de uma linguagem que fala sobre as coisas, mas uma linguagem que se amarra às coisas, né? Então, com isso, ele já está se aproximando da frase do Lacan, né? Quando ele diz todo discurso, todo discurso que se esquece de que se fala. Então, se a gente já está ressoando aqui, que se diga, fique esquecido atrás do que se diz, né? Todo discurso que se esquece de que se fala, todo discurso que se diz sem dar conta também do fato de que se diga, então você vê que ele já está citando essa frase do Lacan, não é nesse sentido um discurso filosófico, né? Então, ele está usando a frase do Lacan num paralelo com o Kojève, né, com a frase do Kojève, para definir o próprio discurso filosófico. Então, é esse recuo, né, da linguagem, essa autorreferência da linguagem, né, que caracteriza propriamente o que ele chama de experimento em língua, né? Então, quer dizer, o ponto de partida da filosofia é, portanto, antes de tudo, memória e consciência do nó no qual o homem se encontra preso pelo fato de ser falante. Abraçado ao ser pela linguagem, ele é separado dele, do ser, por aquilo mesmo que o liga a ele. Então, esse paradoxo é importante, né? Ou seja, se a linguagem é isso que me amarra ao real, é também o que me separa do real. Por quê? Porque eu tenho a linguagem, então eu não tenho um acesso imediato ao real, eu tenho um acesso mediado ao real. Então, se eu tenho um acesso ao real através da linguagem, a linguagem é isso através de que eu tenho um acesso ao real, mas é também isso através de que eu jamais tenho um acesso ao real nele mesmo, né? Então, isso nos lembra esse fato de que no nó, embora haja uma amarração entre os três registros, eu tentei mostrar isso para vocês, né? De fato, os círculos não estão ligados uns aos outros diretamente. Então, por exemplo, o simbólico não está ligado ao real, o círculo do simbólico não está ligado ao círculo do real diretamente. Eles não estão ligados um com o outro, eles só estão ligados a partir de um terceiro, que é o imaginário. E isso vale para todos os outros, né? Então, não existe ligação imediata, né? Então, por isso que ele diz, também para apreendê-lo, ele deveria primeiramente deixá-lo, né? Então, para eu fazer a experiência do que é o real nele mesmo, ao mesmo tempo eu tenho que me afastar disso, não usando a linguagem. Aí ele diz, mas o que quer dizer aprender que se diga? Então, de novo, aqui essa citação da frase do Lacan, né? Que se diga, fica esquecido atrás do que se diz, no que se ouve, né? E aí ele já coloca aqui em itálico, né? Para deixar claro que é uma citação, né? Mas o que quer dizer apreender que se diga?
compreender o próprio nó e seu desenlace. Ora, aí vem a referência à carta sétima que ele já tinha feito lá. Percebem que há uma modificação, umas pequenas modificações, mas o início do texto é muito parecido, né? Ora, a digressão filosófica da carta sétima de Platão não diz com efeito outra coisa. Se põe uma série de termos, dos quais uns se situam topicamente em fonais, o nome, ônoma, e a definição logos, outros em psiquais, a opinião, doxa e a ciência episteme, outros nos corpos sensíveis, a imagem, eidolon, nenhum deles está em condições, enquanto tal, de fornecer o conhecimento do quinto ou da coisa mesma, a qual não pode resultar eventualmente, senão de sua implicação e desimplicação recíproca, o que na digressão é expresso pela imagem de uma fricção, frottage, dos termos uns contra os outros e da faísca de luz que nasce daí. Né? Então, isso aí ele retoma igualzinho, ele diz, a coisa mesma faz aqui função de real do nó, pois ela não coincide para Platão com nenhum dos elementos nomeados, mas também não é outra em relação a eles. Tá? Ou seja, ela não é nenhum dos elementos, mas ela também não é um elemento outro. Ela é apenas uma coisa que se dá nessa fricção entre eles, né? Nessa amarração entre eles. Né? Donde as aporias e as dificuldades com as quais se confronta necessariamente um pensamento, a filosofia, que permanece obstinadamente orientado para a coisa mesma, aporias que o Parmênides enuncia, mas que marcam já na digressão da carta sétima uma tema do quinto. A coisa mesma não é outra coisa para além ou ao lado da coisa, mas também não é simplesmente a mesma coisa. Donde também a proximidade entre metafísica e mística. Então, aí aparece aqui essa referência à mística, e aí, talvez, da próxima vez, eu fale um pouquinho para vocês sobre isso, tá? Sobre mística, né? A partir desse texto que eu coloquei, esse texto que eu escrevi, que eu coloquei lá no Google Classroom, né? E aí, aqui que ele fala isso a que eu tinha me referido mais cedo, quando ele diz, vocês se lembram de que em mais ainda, né, Ancor, né, o Seminário 20, Lacan coloca seus escritos entre os escritos dos místicos. Só que nos dois casos é preciso precisar bem o que se entende por místico. E aí ele repete aqui, né, alguma coisa que está lá na resenha sobre o livro do Guillardot, que está lá no prefácio do Infância e História, né, os dois textos que ele tinha publicado no ano anterior. A mística filosófica está aqui em questão, não poderia se satisfazer com as alternativas triviais, efável e inefável, linguístico, não linguístico, racional e irracional. Né? Então, isso ele disse que isso era uma característica daquela corrente de pensamento, né? Aqui ele está dizendo que isso é uma característica da mística filosófica, né? Da posição do indizível. Ele não conclui simplesmente com a sigética nem com Platão. Então, você vê que é a mesma coisa que ele tinha afirmado na resenha sobre o livro do Guillardot. Essa alternativa não existe em parte alguma na filosofia, nem mesmo no Tractatus. Né? Então, essa é uma afirmação que ele faz, que ele não vai demonstrar, que ele não vai explicar, né? Ele simplesmente diz. Né? Aí ele vai dizer, o indizível é, por assim dizer, a coisa da linguagem, o que a linguagem não faz senão dizer. Né? Então, aqui vocês veem que ele retoma essa tese que ele apresentou lá pela primeira vez nesse texto, a coisa mesma, né? Ou seja, de que o indizível é, na verdade, a coisa da linguagem, o que a linguagem não faz senão dizer. Né? Então, mas para isso, para eu entender que o indizível é a coisa da linguagem, né? Que a coisa mesmo é a coisa da linguagem, que, ao contrário de ser algo indizível, é o sumamente dizível, né? Eu tenho que
eu tenho que combater isso que ele chama lá de o poder pressuponente da linguagem. Né? Ou seja, eu tenho que trabalhar a ideia de que a linguagem não é alguma coisa que visa algo que ela nunca vai conseguir dizer, que seria o real, mas que, na verdade, o que ela está dizendo é sempre ela mesma, e que isso é o sumamente dizível. Né? Então, trabalhando um pouco a referência do Benjamin, né, que está lá no prefácio do Infância e História, que é essa eliminação do indizível da linguagem. Né? Então, ele também volta a esse ponto, que é um ponto sobre o qual ele, nesse trecho que eu li hoje do prefácio da Infância e História, né, isso também aparece quando ele diz: reflitam sobre o fato de que o indizível é uma categoria que concerne unicamente a linguagem humana. Né? Isso quer dizer que só há indizível porque é dizível, né? Só há indizível porque nós somos falantes, né? Como se isso fosse um efeito da linguagem, né? Como se as coisas não fossem nelas mesmas indizíveis, né? A ideia de que algo é inteiramente sem relação com a linguagem e a razão, absolutamente indiscernível em relato, eis aí algo que não pertence à razão e à linguagem humana, enquanto oposta à linguagem de Deus e à da fera. Então, ele vai opor o ser humano, os seres falantes, tanto aos deuses quanto aos outros animais, né? No sentido de que haveria alguma coisa que estaria fora, completamente fora de uma relação com a linguagem. Ele vai dizer que para os seres falantes, para os seres humanos, isso não existe, né? Diferentemente de Deus e dos outros animais, né? Então, nem a razão divina ou angelical, nem a do animal, nem Deus, nem o cão conhece o impenetrável. O indizível, o incompreensível, são uma aquisição exclusiva do Homo sapiens, enquanto essa expressão significa, na verdade, Homo sapiens loquendi, ou seja, Homo sapiens falante. Né? Então, ele está insistindo sobre esse ponto, né, de que essas figuras do indizível, do incompreensível, elas são efeitos da própria linguagem. São só para os seres falantes elas existem. Então, elas não são alguma coisa que estaria para além da linguagem, mas elas são um efeito da própria linguagem, né? Trata-se, portanto, para a filosofia, de encontrar algo como uma tema do indizível. Então, ele retoma aqui os mesmos termos, né, que a gente leu hoje lá na resenha sobre o livro do Guillardot. Né? Assim, na carta 7ª, Platão não diz que o conhecimento do quinto, a coisa mesmo, é indizível, mas que ele não é dizível como os outros matêmatas. Né? Os outros matêmatas. E Proclus, no comentário ao Parmênides, que nós conhecemos em uma tradução latina, diz que o que Platão visa aí não é algo de irracional, mas alio modo discibile, de outro modo dizível, né? Que se aprende e se ensina de um outro modo. Isso lembra uma tema não ensinável de que fala Lacan em O Ator Dito, né? Ele volta a fazer referência ao Ator Dito. Eu vou ficar por aqui hoje, tá? Porque senão tem muita coisa aqui. Eu vou pedir a vocês que façam, que, se possível, leiam o meu texto sobre a questão do místico, tá? Para a próxima vez. Vou tentar, talvez, falar alguma coisa a partir dele, né? Já que essa questão da mística reapareceu aqui, tá? Mas acho melhor a gente ficar por aqui, porque já foi muita coisa hoje, né? Alguém quer colocar alguma pergunta, alguma questão antes da gente concluir? Bom, se vocês não têm perguntas, então a gente conclui por aqui, ok?
Então, nos vemos na semana. Oi. Oi, Oi, professor. Tânia. O Rafael fez uma pergunta pelo chat. Ah, desculpa, eu não vi. Não. Então, Rafael, obrigado, Calinda. A coisa, você diz, a coisa em si tem a ver com Kant? Coisa em si é um conceito do Kant, né? Talvez você tenha querido perguntar se a coisa mesma tem a ver com Kant, não sei, né? Então, a coisa mesma, pragma, é um conceito do Platão, e a coisa em si, isso, né? Então, isso. Então, o Agamben tem um momento desse texto, né, dessa conferência do Lacan, em que ele vai falar sobre o conceito de coisa em si no Kant, como um modo através do qual o Kant faz o experimento em língua. Né? O curso todo que eu dei mês passado foi só sobre isso. Né? Então, ali onde normalmente a gente pensa o conceito de coisa em si como conceito de uma realidade tal como ela seria fora da relação com o sujeito do conhecimento, o Agamben, na leitura dele, do conceito de número, que é o conceito de coisa em si, ele vai mostrar como esse conceito é um conceito puro da razão, é um conceito, como ele vai dizer, sem sentido, sem significado, sem referente, né? Um conceito vazio, né? Então, num certo sentido, você pode dizer que sim, que isso que o Kant chama de coisa em si, o modo como o Agamben vai ler isso, vai aproximar do que ele chama de a coisa da linguagem, né? Que é o que o Platão chama de a coisa mesmo. Né? Sim, com certeza. Professor, eu estava procurando a carta 7 do Platão em PDF e eu não conseguia achar. Você teria esse arquivo? Cara, eu não tenho, e como eu me mudei recentemente, eu passei ontem o dia inteiro procurando a minha edição da Carta Sétima e eu ainda não encontrei. Vou fazer mais uma pesquisa essa semana e, se eu encontrar, eu posso digitalizar e fazer um PDF e dispor aqui para vocês. Poxa, obrigado. Eu acho que eu tenho o PDF, que eu vou estudar com uma galera essa semana, a gente vai ler a carta 7ª. Eu posso botar no Classroom, se vocês quiserem. Ótimo. Você vai botar alguma edição específica? Eu não lembro agora qual que tá lá. Eu não lembro, tem que checar. Ok, mas de qualquer modo sempre ajuda. Ok. Vou interromper a gravação aqui. Cláudio, eu tenho uma pergunta